Por que todos nós deveríamos nos desenvolver em habilidades de comunicação? Se alguma vez já foi dito para você, nossa, tua comunicação tem que melhorar, ou, não, mas teve algum conflito interpessoal e as pessoas falam assim, não, isso aí foi um problema de comunicação. Se você sente que comunicação é algo que falta para você, ou você já teve indícios de problemas de comunicação, esse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê que comunicação é tão importante. Para entender de comunicação, a gente basicamente tem que entender sobre 3 palavrinhas só: informação, comunicação e linguagem. Olha só, dentro, forma, ação. Ou seja, dentro de mim eu tenho uma forma de agir. Uma informação nada mais é do que uma forma de agir que ela está dentro da minha cabeça. Ou dentro de algum lugar. Por exemplo, no meu computador. Dentro do meu computador tem informações. Ou seja, o computador age de uma determinada forma. Essa informação, ou seja, essa forma de agir que está dentro da minha cabeça precisa se tornar comum a mim e a você. Por isso que a palavra comunicação é tornar comum o quê? Uma ação. Mas qual ação? Essa forma de agir aí. Essa forma de agir que antes só eu tenho aqui na minha cachola, agora precisa se tornar comum a nós dois. Como que eu faço para tornar essa forma de agir comum a nós dois? Eu utilizo a linguagem verbal e não verbal. Então eu tenho uma linguagem verbal e não verbal para retirar essas informações que estão na minha cabeça e colocar dentro da sua. E esse processo de retirar as coisas da minha cabeça e colocar na sua se chama comunicação. Ou seja, eu consegui tornar comum uma ação, como é o caso desse vídeo. Então eu estou explicando sobre comunicação, eu estou verbalizando algumas coisas, eu estou gesticulando, ou seja, eu estou criando congruência entre o que eu falo e aquilo que eu explico, aquilo que eu gesticulo. Inclusive, para você ter ideia, essas posições aqui, ó, que eu estou fazendo com as minhas mãos, tem até nome. Isso se chama organização das posições psicogeográficas. Até isso um excelente comunicador vai se preocupar, ou seja, aquilo que eu falo, com a forma com que eu falo, mas também com a forma não verbal, ou seja, as gesticulações que eu faço, nesse caso são visuais. Tá, Ed, entendi o conceito, mas por que isso é tão importante? Porque pensa comigo, você pode ter todas as informações técnicas da sua profissão, então você é um excelente dentista, médico, advogado, você pode ser um professor, você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, ou seja, você detém as informações, ou seja, você detém uma forma de agir que está dentro de você. Só que pensa comigo, se você não consegue tirar da sua cabeça esse conhecimento técnico e instalar isso na minha, você não me serve para nada. Porque você não conseguiu tornar comum uma ação. Mas qual ação? A ação é o conteúdo técnico que você tem. Se você é um vendedor e você tem um excelente produto, um excelente serviço, mas você não consegue me dizer quais são os valores disso, por que isso é importante para mim? Isso não vai me servir para nada. E as pessoas aí falam assim, ele não viu o meu valor. Não é que eu não vi o teu valor, agora eu tenho que ficar lá buscando, me fale qual é o teu valor? Não, é você que é responsável por isso. É você que tem que tirar isso da sua cabeça e colocar dentro da minha. E aonde que comunicação acontece? Em todos os lugares. Por isso que comunicação é uma das soft skills mais importantes para a gente desenvolver. Porque você sempre vai esbarrar na comunicação, sempre vai esbarrar, mesmo que seja você com você, porque você com você também existe diálogo interno, e diálogo interno também é comunicação, é você se comunicando com você mesmo. Então tem que conduzir uma reunião, se você não sabe, se você não tem estratégias eficazes de comunicação, não vai chegar no objetivo final dessa reunião. Se você quer vender alguma coisa e você não consegue se comunicar para mostrar os valores desse seu produto, mostrar os preços adequados desse produto, você não vai vender. Porque o problema não é teu produto. O problema é a estratégia de comunicação. Se você quer se relacionar com alguém, seja por amizade ou seja por uma relação afetiva, se você não consegue vender as experiências que você tem através da tua comunicação, você não vai conseguir. Porque a gente sempre esbarra na comunicação. Então, quando as pessoas nos dão esses feedbacks, nossa, precisa evoluir tua comunicação. O que ela quer dizer? Que a gente precisa evoluir nessas 3 palavras. Na organização dessas informações, por exemplo, a gente tem um vídeo aqui. O que é um mapa mental? Um mapa mental nada mais é do que uma organização de um conteúdo, ou seja, de um conjunto de informações. Então, o mapa mental ajuda você a organizar informações. Mas depois, adianta só ter a informação organizada?
Não, eu tenho que ter performance. Performance para executar isso, para conseguir tirar essas informações que até então estão no meu mapa mental, ou seja, estão dentro do meu cérebro, para fazer com que saia do meu cérebro e entre no cérebro de alguém. Então, comunicação é uma tremenda de uma soft skill, tanto que o que nos fez ser o topo da cadeia alimentar, por incrível que pareça, sabe o que foi? A habilidade que a gente tem de se comunicar. Ou seja, foi a habilidade que a gente teve de formar bandos que nos fez mais forte do que um leão, por exemplo. Porque se botar de mano a mano, meu amigo, o leão vai ganhar. Mas por que que nós ganhamos do leão? Por que que o leão não é o topo da cadeia alimentar? Porque a gente se reuniu e formou bandos. E o que que nos fez capaz de formar bandos tão grandes, tão bem estruturados? A habilidade que a gente teve de se comunicar. Mas uma coisa é essa comunicação de sobrevivência, outra coisa é você elaborar e ter um projeto, ter um processo, organizar tudo isso, um sistema de comunicação eficaz que dê conta disso. Então, comunicação é um dos principais pilares que a gente precisa desenvolver, porque a partir da comunicação eu consigo fazer o que eu quiser. Ed, entendi por que comunicação é tão importante. Como que eu faço para desenvolver isso? Aí existem várias metodologias para isso. Desde um curso de teatro, cursos de oratórios, a programação neurolinguística. Olha só, PNL, programa, ação, neuro, cérebro, linguística, através de uma linguagem verbal e não verbal, a gente programa nosso cérebro para agir de determinadas formas, tá vendo? Então a PNL é uma excelente estratégia para quem quer evoluir nos seus processos de comunicação, para uma pessoa que deseja evoluir nas suas habilidades de comunicação, porque comunicação nada mais é do que habilidades que elas podem ser desenvolvidas. Por exemplo, eu jogo tênis. Tênis requer várias habilidades. Deslocamento para frente, deslocamento para o lado, bater de direita, bater de esquerda, fazer um smash, fazer voleio. Eu tenho várias habilidades. Comunicação também. Mas quando a gente vai estudar comunicação, eu tenho que entender o cérebro, como é que ele funciona, hormônios, neurotransmissores. E aí, em cima disso, eu vou elaborando. Por exemplo, se eu quero chegar na memória de longa duração, eu tenho um tipo de linguagem. Memória de curta duração é outro tipo de linguagem. Quando eu penso no público, também tem que mudar a linguagem. Se eu estou numa empresa e tenho que falar com o CEO da empresa, é um tipo de linguagem, diretores é outro tipo de linguagem, gestores é outro tipo de linguagem, coordenadores e assim vai. Sempre vai haver uma mudança na estratégia de linguagem, tanto verbal quanto não verbal, a organização dessas informações também vai mudar. E quando eu tenho competência e habilidade para organizar isso, eu me torno um excelente comunicador, porque eu tenho facilidade em tornar comum ações. Assine o nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!